Vamos voltar então, começar a falar sobre início, meio e fim, falar na prática sobre o roteiro. Primeira coisa, vamos tirar essas etiquetas aqui que a gente colocou, para que a gente não tenha nenhuma poluição visual desnecessária na hora de montar. Então, para você que não conhece, eu vou te explicar muito por cima como funciona a teoria dos 12 passos da jornada do herói. Eu vou até mudar aqui, para minha câmera principal, para a gente conseguir falar cara a cara. Como é que funciona? Christopher Vogler, ele é um analista de roteiros da Disney, ele criou toda uma teoria e uma cartilha em cima de como o ser humano ele está acostumado a contar e absorver histórias. Ele se baseou totalmente na obra O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é um autor que pesquisou isso, ele procurou a fundo e ele percebeu essa coincidência maravilhosa, que é do quê? Da nossa história, do nosso passado, os povos que não tinham ligação nenhuma um com o outro, criavam mitos, criavam lendas, histórias de heróis e de deuses muito parecidas, com um caminho muito parecido, com uma espécie de padrão. Compreendeu? Então o Campbell percebeu que o ser humano, a gente tem um costume de contar histórias e gostar das histórias, apreciar um padrão, uma espécie de padrão que é seguido. E isso caiu na mão do Vogler, que hoje é mega difundido, mega utilizado e também é muito criticado, porque quando você tem um guia sobre como escrever uma ficção, meu Deus do céu, onde é que está a criatividade? Onde é que está a criação? Mas a parte gostosa está justamente aí. Você tem um guia, mas ele não é o seu limitador. Ele é só uma forma de facilitar a sua criação. Depois que você tem a teoria, depois que você tem técnica, você pode fazer o que você quiser. Não é assim que funciona a arte abstrata? Eu só confio num artista abstrato que já trabalhou com perfeccionismo, já trabalhou com algo que é tão perfeito que ele pôde demonstrar, tecnicamente, eu sou maravilhoso. Tecnicamente, eu consigo reproduzir você. Mas eu sou um artista, eu crio. E por eu ter técnica, até o máximo que eu pude chegar, eu consigo criar algo que é tecnicamente estranho, mas que funciona, que é belo. O conceito de belo é muito bacana, muito importante. Se você não conhece, procura saber sobre, que é muito bacana mesmo. Então, os 12 passos, eles são um norte, é uma forma de você se balizar, de você ter por onde começar, tá? Mas se você escrever uma história que é literalmente os 12 passos, infelizmente, a sua história não vai se destacar, porque não tem como ela se destacar, porque ela não tem algo diferente. O teu leitor, ele espera por aquilo. Inconscientemente, ele espera por aquilo. Então, se você escrever o que ele espera, naturalmente você não vai surpreender ele e o seu livro vai ser um livro medíocre, um livro bom, mas ele não vai ser um livro incrível, um best-seller, um livro que tem potencial para alcançar um grande número de pessoas pela sua incrível construção, pelo seu incrível final, pelo seu incrível personagem, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas é um bom norte. Então, com essas teorias, o Vogler, no final das contas, desenvolveu esses 12 passos, que começa com o mundo comum e termina com o retorno com o Elixir. Tá? Esses 12 passos, eles são bem legais. Se você não conhece, eu te recomendo muito comprar e ler o livro A Jornada do Escritor, que é do Christopher Vogler, onde ele explica esses 12 passos. Ou você também pode comprar o meu curso sobre teoria escrita. É um curso que a gente fez só sobre teoria de escrita, que tem essa parte de criação de roteiro, tem também a jornada do herói com detalhes e tem também toda uma parte sobre diálogo, coisas de técnica, de como fazer aquilo funcionar melhor. Nada sobre, vampiros não funcionam mais. Não, eu não vou falar sobre isso, entendeu? Porque isso é algo que muda, é coisa muito pessoal. Mas a parte técnica, tudo que eu sei, tudo que em todos esses anos e nessa bateção de cabeça no mercado eu aprendi, eu passei nesse curso. Então, se você quiser adquirir ele, você também pode adquirir para se aprofundar nessa área que é diferente, é bem diferente da técnica. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é definir um começo para o seu livro. Como que você começa uma história? Tá? Primeira coisa, personagens, um mundo, cria tudo isso. Isso não faz parte do roteiro exatamente. Você tem que criar isso antes, cria um mundo, cria um personagem principal. Esse tipo de coisa você vai criando nessa primeira fase aqui, que é o quê? O mundo comum. Mundo comum nada mais é do que você vai explicar onde aquele personagem vive, qual é o mundo onde a gente vai ler aquela história,
perfeitamente, e como ele funciona normalmente, antes das coisas começarem a acontecer. O que é aquele mundo antes de ter um rebuliço, antes de ter um problemão? O que é aquele universo? E se você já tiver o personagem definido, for só um personagem e etc., você mostra quem é ele, quem é aquela persona, entendeu? Num livro de não ficção, você vai explicar a base, a essência do seu livro. Você vai começar a explicar para as pessoas a tua motivação em escrever aquilo, por que você vai escrever aquilo, como as pessoas eram antes de você perceber essa coisa, entendeu? Você vai tratar sobre o antes. Você vai tratar sobre, mas não é uma introdução exatamente, mas é um pouco introdutório sim. Então é meio que nessa vibe de passar para a pessoa, ó, é assim que funcionava, é assim que tudo era uma paz, é assim que as coisas eram antes do que eu vou te contar e do que eu vou te ensinar chegar no mundo. Perfeito? Então, o exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um exemplo. Perdão, sabe como é que é? A minha garganta está sempre muito complicada. Eu fiz um exemplo aqui pra gente, ó, que é um exemplo de ficção, tá? Mas lembrando, você pode aplicar em não ficção, é só adaptar as coisas. Então, como é que começa essa história? Abaixo de uma árvore dantesca, uma árvore muito grande, vive uma criatura que foge dos padrões. Ela se esconde porque nunca quis ser vista e sua casa nunca viu o sol. Nesse capítulo, o personagem Fluffy toma café, olha para algumas coisas e dá para compreender o personagem porque ele não sai daquela casa tão escondida. Então o que é isso aqui, gente? Isso aqui pode muito bem ser as duas primeiras linhas do meu livro. Pode muito bem ser as duas primeiras linhas do meu livro. Por quê? Isso veio até mim, é uma inspiração, é algo que eu senti, é a frase que dá norte pro livro inteiro, entendeu? Pro capítulo inteiro, pro mundo comum inteiro, compreendeu? E essa frase aqui é uma frase de livro, ela pode estar no meu livro. Logo embaixo, eu já coloquei o quê? Uma descrição prática, objetiva. Ó, nesse capítulo aqui, ou nessa parte do livro, né, no mundo comum, eu tenho que mostrar o Fluffy tomando café, ele olhando para as coisas porque ele é um cara contemplativo, é um cara sozinho, solitário, que passa por isso, e principalmente tem que mostrar por que ele não sai daquela casa e por que ele mora num lugar tão afastado, tão enfiado, entendeu? Nessa parte do mundo comum, é isso aqui que eu quero mostrar para o meu leitor. Eu quero que o meu leitor compreenda quem é o Fluffy, onde ele mora e por que ele mora ali. Compreendeu? Esse é um exemplo muito bacana de como você pode fazer para dar certo, como você pode fazer o seu mundo comum como base, né? Então vamos lá, vamos pular para o meio. Então a gente já começou a acontecer coisa. Vamos lá, em busca da solução. Após tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores, Fluffy se depara com o inevitável. O destino não quis que mais ninguém tivesse o poder de salvar a todos, além do pequeno menino eterno que vive sob a árvore. Ele é obrigado a fazer algo ou seus pés de maçã irão morrer. Essa descrição não é uma descrição para ir no livro. Ela é um pouco lírica, mas ela não é para ir no livro. É uma descrição bem prática também, bem direta, que você pode usar para construir vários capítulos, na verdade. Então não é só um capítulo, não. Eu vou te explicar o que eu quis dizer com isso aqui. Então, após tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores. Então, após todos os passos anteriores, né, os passos da jornada do herói que eu já fiz, a gente se encontra nessa situação. Que o Fluffy, ele não tem opção. Ele precisa fazer alguma coisa. Por alguma razão, ele é o único que pode ajudar a salvar alguma coisa. Mas o Fluffy, vamos lembrar, ele não é um cara social, ele é um cara que vivia sozinho. Então, vamos supor que o mundo está em perigo e as pessoas todas vão morrer. Por que ele se importaria com as pessoas? Ele não é social. Pelo menos não a imagem que a gente passou inicialmente dele. Personagens costumam ter redenção, costumam ter mais ser humanizados durante a história. Esse tipo de personagem. Então, inicialmente, se eu falar para o leitor, olha, o Fluffy, ele vai fazer isso porque ele quer salvar a humanidade. Vai ficar estranho. Mas, por um acaso, o Fluffy tem macieiras em casa. E ele gosta dessas macieiras, entendeu? E por ele gostar delas, ele não quer que elas morram. E é por causa delas que ele vai salvar o mundo. Loucura, né? Mas é assim que funciona. É assim que funciona para você conseguir mostrar para o seu leitor que aquilo é real. Tem que ser real, cara. Tem que ser bom. A mesma coisa com livros de ficção. Aqui, você vai começar a introduzir o seu assunto principal. Você vai entrar nele, começar a falar sobre ele e mostrar na teoria e na prática como funciona.
entendeu? Na parte bruta, na parte dura mesmo. É aqui que entra a parte mais pesada do seu material. A parte onde você vai explicar para a pessoa como as coisas funcionam. Perfeitamente? Então o nosso meio, ele é assim. Agora a gente está indo em busca de uma solução. E o fim, ele afirma isso aqui. Ele afirma o desenvolvimento. Ele afirma a solução. Massa, né? Vamos lá. Após salvar as pessoas delas mesmas, tá? Isso aqui é um negócio profundo que você pode tirar a sua conclusão. Fluffy volta para casa e senta na sua poltrona. Isso é o que? Um retorno, cara. Lá e de volta outra vez. O Hobbit, Tolkien, maravilhoso. Lá e de volta outra vez. Começou num lugar, ele termina no mesmo lugar. Não tem que ser sempre assim, pelo amor de Deus, não leva isso ao pé da letra. Mas eu acho muito poético, acho muito bonito quando isso acontece dessa forma. Então ele volta e ele senta na poltrona. Nada como uma gostosa xícara de chá de maçã. Ele ainda tem maçãs, ou seja, ele conseguiu salvar o mundo. Ele sentou tranquilo, tomando chá de maçã da macieira que ele salvou. Ah, eu vou pedir perdão para vocês esses vários erros de português, porque eles são com um objetivo também, que eu já vou explicar para você, tá? Presta atenção nisso. Aos poucos começam a aparecer pessoas na sua porta. Ele agora não tem mais medo da humanidade, mas os dispensa porque sua casa não comporta mais ninguém. O que aconteceu? O Fluffy chamou a atenção das pessoas. As pessoas querem estar perto dele. Mesmo que ele se sinta meio estranho, as pessoas querem estar perto dele. Ele mudou o mundo. Ele mudou quem ele é, mas não deixou que as pessoas mudassem ele tanto. E agora as pessoas estão insistindo. Estão indo até ele. Passam dias, passam semanas e logo outras casas moram nas sombras. O outono chega e as folhas da grande árvore caem pela primeira vez. As pessoas fazem um festival e Fluffy vira seu rei. Esse é o final do nosso personagem. Ele salvou o mundo, ele era antissocial, ele era recluso. E aí quando tudo é resolvido, as pessoas vão até ele, o mundo muda, entendeu? O mundo mudou o nosso personagem. E o nosso personagem mudado muda o mundo ao seu redor. Isso é a parte mais bonita que tem na jornada do herói. É a parte que eu acho mais linda. É a parte que eu acho mais poética. Bela, entendeu? Isso é maravilhoso. Isso aqui é um exemplo muito padrão, muito clichê, mas que eu criei na hora para vocês terem uma noção. Erros de português, porque eu quis deixar de propósito. Eu escrevi isso sentindo. Eu escrevi isso fluindo o que eu queria contar. E quando você deixa fluir, sai com erro. Sai com erro. Você tem que deixar tudo correto. Cara, se você deixar correto, olha, beleza, aqui ó. Vamos deixar tudo correto. Maravilhoso. Tá tudo corretinho agora. Não tá, né? Tem várias coisas, até maçã, né? Mas, qual que é a parte importante? Esse material aqui é para você ler. É seu. Então, se você escrever errado, não se apega nisso. O importante é você contar a sua história. Tenha foco nisso. Contar a sua história. Você tem que mostrar para o seu leitor qual é aquela história. No seu livro, você vai reler e ler várias vezes, reescrever várias vezes. Vai ter uma revisão ortográfica profissional. Vai ter todo um processo de editoria para o seu livro ficar perfeito. No seu material, não se apega nesse detalhe. É só para você. É só para ti. Foca no que importa, que é a sua criação. Não atrasa a sua criação por problemas como esse. Deixa as coisas fluírem como elas têm que fluir. Se os seus dedos conseguirem ser tão rápidos quanto a sua mente, aí perfeitamente você não vai ter erro de português. Mas se não, o que é o caso da maioria, vai ter erro, não se apega nisso, é teu, é só para você ler, não importa. Escreve tudo, faz ficar perfeito, faz a sua história funcionar e depois escreve isso e aí sim, tenha cuidado com o português, pelo amor de Deus, porque ninguém merece uma revisão cheia de problemas, onde o revisor nem consegue se encontrar de tanto problema que tem. Tá bom? Ó, próximo capítulo a gente vai falar sobre isso aqui mais aprofundado. A gente vai aprofundar muito mais nesse assunto. E o personagem aqui que a gente tem o nosso exemplo, que é o Carlos, a gente vai falar sobre ele só depois que eu vou mostrar pra vocês outra plataforma e também formas de criar essas fichas de personagem. O que eu gosto de colocar ali, que eu acho imprescindível que você tenha, tá bom? Então, daqui a pouco começa o próximo capítulo, ou se você não assistir agora, até muito breve.